10 curiosidades históricas que vão explodir sua mente. A história da humanidade é repleta de momentos fascinantes, reviravoltas inesperadas e curiosidades que parecem saídas de um filme de ficção científica. Desde civilizações perdidas até eventos que mudaram o curso do mundo, há sempre algo surpreendente para descobrir. Então, prepare-se para viajar no tempo e conhecer 10 curiosidades impressionantes sobre a história da humanidade, que vão mudar a forma como você vê o passado. Nossa jornada começa há mais de 1 bilhão de anos. Muito antes da era dos dinossauros, em um tempo em que a Terra era um lugar completamente diferente. Imaginem um único e colossal continente, abrangendo todo o globo terrestre, Rodínia, o berço dos primeiros oceanos e precursor da famosa Pangeia. As placas tectônicas, em constante movimento, moldaram e remodelaram a superfície da Terra ao longo de eras. Rodínia, essa gigantesca massa de terra, eventualmente se fragmentou em continentes menores, dando origem a oceanos vastos e profundos. Essas mudanças drásticas na geografia do planeta tiveram um impacto profundo na evolução da vida como a conhecemos. A descoberta de Rodínia revolucionou nossa compreensão da história geológica da Terra e lançou luz sobre os processos dinâmicos que moldaram nosso planeta ao longo de bilhões de anos. Nosso próximo destino nos leva às margens do rio Indo, onde uma civilização sofisticada floresceu há mais de 4.000 anos. Escondida por milênios sob camadas de areia e tempo, a civilização do Vale do Indo rivaliza em grandiosidade com seus contemporâneos, os antigos egípcios e mesopotâmicos. A civilização do Vale do Indo era uma sociedade complexa e altamente desenvolvida, com um sistema de escrita ainda não decifrado, guardando segredos que desafiam os estudiosos até hoje. Mudanças climáticas, desastres naturais e até mesmo conflitos internos são algumas das teorias que tentam explicar o declínio e desaparecimento dessa civilização enigmática. Nossa jornada no tempo nos leva agora a um período frequentemente retratado como uma era de trevas e ignorância, a Idade Média. Mas será que essa imagem corresponde à realidade? Preparem-se para se surpreender, pois a Idade Média foi muito mais do que apenas guerras, pestes e fome. Mosteiros se tornaram centros de aprendizado, preservando o conhecimento clássico e fomentando a alfabetização. As universidades, uma invenção medieval, floresceram como centros de debate e inovação, moldando as mentes brilhantes que impulsionariam o Renascimento. As imponentes catedrais góticas, com seus vitrais coloridos e arcos altíssimos, são um testemunho da engenhosidade e da fé que marcaram o período. Apesar dos desafios enfrentados, a Idade Média lançou as bases para o mundo moderno, legando-nos um rico legado cultural, intelectual e tecnológico. Capítulo 4. O verdadeiro motivo da queda do Império Romano. Nossa expedição histórica nos leva agora ao coração de um dos maiores impérios da antiguidade, Roma. Por séculos, Roma dominou vastas extensões da Europa, norte da África e Oriente Médio, deixando um legado duradouro em áreas como direito, linguagem e arquitetura. Mas o que levou à queda desse império aparentemente invencível? A resposta, como veremos, é complexa e multifacetada. Corrupção desenfreada corroía as estruturas de poder de dentro para fora, enquanto a desigualdade social criava um fosso crescente entre a elite rica e a população empobrecida. Crises econômicas, inflação galopante e a desvalorização da moeda minaram a base do sistema, enquanto a peste e a fome assolavam a população. Alguns historiadores apontam para as mudanças climáticas como um fator crucial na queda de Roma. Capítulo 5. O império mais extenso da história. Nossa jornada nos leva agora a uma era de exploração, colonização e um império cuja vastidão nunca foi igualada, o Império Britânico.
No seu auge, o sol literalmente nunca se punha em seus domínios, que se estendiam por todos os continentes, abrangendo culturas, idiomas e povos diversos. Do Canadá à Austrália, da Índia à África do Sul, o impacto do domínio britânico ainda é sentido hoje, deixando um legado complexo e duradouro. Mas o domínio britânico não veio sem seus custos, deixando cicatrizes profundas nas colônias exploradas. Capítulo 6. O país que já desapareceu 2 vezes. Nossa próxima parada nos leva ao coração da Europa, a uma nação que enfrentou adversidades inimagináveis, mas que sempre se recusou a desaparecer: a Polônia. Ao longo de sua história turbulenta, a Polônia foi invadida, dividida e ocupada por seus vizinhos mais poderosos, chegando a ser completamente apagada do mapa, não uma, mas 2 vezes. No século XVIII, a Polônia foi vítima das ambições expansionistas da Prússia, Rússia e Áustria, desaparecendo do mapa por mais de um século. No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia finalmente recuperou sua independência, apenas para ser novamente invadida e ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. A resiliência do povo polonês, sua determinação em preservar sua identidade diante da opressão, é um testemunho do poder duradouro da cultura e do espírito humano. Nossa viagem no tempo nos leva agora ao mundo antigo, à Grécia Antiga, berço da democracia, da filosofia e de algumas das mentes mais brilhantes da história. Em meio às ruínas de naufrágios esquecidos, um artefato extraordinário foi recuperado do fundo do mar: o mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera, considerado o primeiro computador analógico do mundo, demonstra o gênio científico e a sofisticação tecnológica dos antigos gregos. Sua descoberta revolucionou nossa compreensão da história da ciência e da tecnologia, mostrando que as civilizações antigas eram capazes de feitos extraordinários. Nossa jornada nos leva agora ao Extremo Oriente, a terra do sol nascente, o Japão. Por mais de 2 séculos, o Japão se isolou do mundo exterior, fechando suas fronteiras para estrangeiros e limitando o contato com outras culturas. Esse período de isolamento autoimposto, conhecido como Sakoku, moldou profundamente a história e a identidade japonesas. Durante o Sakoku, o Japão experimentou um período de paz e estabilidade interna, permitindo que sua cultura florescesse e se desenvolvesse de forma única. Quando o Comodoro Perry dos Estados Unidos forçou a abertura do Japão ao comércio exterior em 1853, o país foi lançado em uma era de rápidas mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Nossa viagem no tempo termina com um conto curioso e um tanto quanto cômico, que demonstra como a história pode ser imprevisível. Em agosto de 1896, o mundo testemunhou a guerra mais curta já registrada. Um conflito relâmpago entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar. O Sultanato de Zanzibar, uma pequena nação insular na costa leste da África, ousou desafiar o poderio militar do Império Britânico, com consequências desastrosas. O bombardeio durou apenas 38 minutos, destruindo a frota naval de Zanzibar e silenciando as defesas costeiras do sultanato. E assim termina nossa jornada pelas curiosidades da história. Qual dessas histórias intrigantes mais te fascinou? Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo e continue explorando o passado conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras históricas e curiosidades que vão expandir seus horizontes. Até a próxima!